restaurante na Baixa Lisboeta está a gerar muita polémica, nomeadamente nas redes sociais, por cobrar valores exorbitantes aos clientes. Acusado de vender gato por lebre, o restaurante já está catalogado por plataformas de informação turística como o pior restaurante de Lisboa. Faturas como estas estão a ser partilhadas nas redes sociais, onde é explicado que os valores dos pratos pedidos não constam da emenda do restaurante. Os clientes que procuram o restaurante são abordados à porta por funcionários, onde oferecem refeições entre os 8 e os 15 euros. Mas a situação acaba por ser muito diferente. As queixas têm sido muitas e já chegaram à ASAI, bem como à defesa do consumidor. No local está o nosso repórter Bruno Caetano. Uma vez mais, muito bom dia. Realmente, Bruno, as redes sociais podem ter um lado perverso, eu sou o primeiro a denunciá-lo, mas depois também tem este lado ótimo para ajudar as pessoas, informar as pessoas e denunciar abusos, como a ser verdade é este. Sim, a ser verdade, é um abuso muito grande, eu diria muito grande, até que turistas estrangeiros, turistas portugueses passam aqui. Aquilo que deveria de acontecer era haver uma espécie de informação dos preços dos pratos a serem consumidos à porta. Isto foi-nos explicado pela própria ASAI, ou seja, inspectores com quem tivemos a oportunidade de falar hoje, embora não pudéssemos gravar a entrevista, foi-nos explicado essa situação. Eu até peço ao Galamba para mostrar um dos casos, de muitos os casos aqui na Baixa Lisboeta, ou seja, se pudermos exemplificar aqui praticamente ao lado, este restaurante cervejaria está conforme a lei, diria assim, até porque tem um placar logo à entrada onde explica o que é que se pode comer, quais são os preços. Este é um dos bons exemplos que existe na Baixa Lisboeta, o que não existe aqui no restaurante atrás de mim. Ou seja, este restaurante tem sido falado constantemente nas redes sociais, na imprensa, está-se a tornar viral de facto esta situação, porque estamos a falar de faturas de 600 euros, faturas de 500, pratos no valor de 250 euros que estão na carta, nós conseguimos comprovar isso, mas que as queixas que tivemos a oportunidade de verificar são relativas a clientes que vêm, sentam-se, são indicados alguns pratos para consumo e não lhes é dito qual o valor desses pratos. Claro que o cliente vai ao engano, depois paga e, por sua vez, queixa-se. Ou seja, nós tivemos, ainda há segundos antes deste direto, estava aqui connosco o advogado deste estabelecimento, ou do proprietário, de um dos proprietários deste estabelecimento, dizia que não tinha nada a dizer porque a comunicação social estava a falar de coisas que não seriam verdades. A única verdade que nós temos aqui para dizer e que nos compete, uma vez que nós confirmamos esta situação, é que há de facto queixas na ASAI. Os próprios inspectores já cá estiveram, tiveram a almoçar neste restaurante, foi-lhes cobrado, eu vou dizer aqui, por exemplo, uma das situações, uma garrafa de vinho de 50 euros que normalmente no supermercado custa 2 euros e pouco. Este é apenas um caso, mas há mais, até porque, e ainda relativamente a turistas portugueses e estrangeiros que vêm a este restaurante, havia contas como, por exemplo, mistas de marisco a 250 euros, está de facto na carta, dourada a 140 euros, também possivelmente estará na carta, não consegui confirmar a situação porque não encontrei, a lista é bastante extensa. Bacalhau especial 120 euros, estamos a falar de faturas como, por exemplo, como é possível verificar nas imagens que vamos passando, faturas de 600 e poucos euros, às vezes em casais. Isto tudo tem sido alvo de grande especulação. É este o crime, é um crime de especulação sobre turistas, essencialmente. As pessoas vêm, são acomodadas. Neste momento o restaurante está vazio, porque tem-se tornado de facto viral esta situação. Os clientes queixam-se, essencialmente são impingidos pratos e depois faturados preços exorbitantes. Aquilo que falávamos de manhã com os inspectores da ASAI é que não há uma lista à porta, há de facto um cardápio com fotografias, mas não tem preços. Este é apenas um exemplo deste restaurante que está,
digamos, ilegal nesta situação. Nós tentámos falar com a gerência ou alguém que o representava. Foi de facto um senhor que veio até nós. Neste momento não é possível ver lá dentro. Nós queríamos de facto uma resposta sobre aquilo que tem sido falado e sido praticado alegadamente por este restaurante. Falamos muitas vezes de estrangeiros que chegam aos hotéis, e este caso sim foi-nos comunicado pela ASAI, que chegam uma senhora que chegou ao hotel e verificou que a conta do hotel tinha sido de facto excessiva. Comunicou então essa situação à ASAI, não apresentou queixa, mas a ASAI, derivado às queixas que já tinha para trás, continua a investigar aquilo que se passa aqui, bem como este, como outros restaurantes desta gerência que poderão ser alvo também de inspeção. Nós de manhã, quando estivemos aqui, deparámos de facto com esses inspectores que tentavam a todo custo perceber o que é que está de errado aqui dentro deste restaurante, se está tudo em dia, as licenças. Até agora ainda não vimos um cliente entrar aqui dentro desta casa. Facto também que este advogado que foi falar connosco criticou que nós estaríamos a prejudicar o negócio deste restaurante. O que é certo é que as pessoas exigem que se faça este trabalho, que se denuncie algo que possa estar aqui de errado, preços demasiado excessivos. Eu diria mesmo que há plataformas de informação a turistas como o TripAdvisor, por exemplo, que já classificou este restaurante como o pior restaurante de Lisboa. Nesta rua, a Rua dos Correieiros, existem outros restaurantes do qual a gerência deste também é proprietário. Se de manhã tivemos a oportunidade de ouvir aqui alguns testemunhos relativamente a este restaurante e as práticas utilizadas pelo restaurante, um dos funcionários, que nós já não identificamos aqui dentro, disse mesmo que trabalhava aqui há questão de dias e que se ia demitir porque não compactuava com aquilo que possivelmente estará a acontecer com as pessoas que vêm ao restaurante para uma refeição. O que é certo é que a ASAI já terá feito bastantes investigações sobre isto, chegou mesmo a fazer duas fiscalizações este ano dentro do restaurante, ainda com o nome Portugal no prato, e instaurou 2 processos. Um deles, e eu passo a ler o comunicado da ASAI, que diz que são 2 processos crime, um deles sobre mercadorias, ou seja, anunciar na emenda produtos que não servem, bem como outra contraordenação que não está de facto especificada, e aí sim poderá ter a ver com produtos que sejam faturados acima do valor que está na emenda. Isto relacionado com este restaurante em questão, a ser verdade, terá que ser investigado, terá que ser aplicadas coimas para aquilo que está a acontecer neste restaurante. E refiro que a ser verdade. O que acontece também aqui na Baixa Lisboeta, e isso confirmamos também com os inspectores da ASAI, dizem que muitos destes restaurantes, que servem essencialmente turistas, o que fazem é ter duas emendas, ou seja, uma emenda para mostrar ao cliente à entrada, e aí os clientes acabam por ver de facto que é barato, é acessível, mas depois, na altura de pagar, a conta é absurdamente astronómica, e quando pedem a emenda é outra, ou seja, e os preços sim, já lá estão fixados. Não nos foi dito de facto que é isso que acontece neste restaurante, mas sim em vários restaurantes aqui da Baixa Lisboeta. Portanto, é um caso que está a chocar o mundo, eu diria o mundo, até porque os turistas que frequentam o nosso país estão chocados. Isto é um caso que tem sido partilhado em todo o mundo, porque os turistas que vêm depois espalham a palavra a outras pessoas que querem visitar o país. Isto em nada abona a nosso favor, portugueses, o turismo nacional, bem como a cidade de Lisboa. Muito obrigado, Bruno. É caso para dizer, a ser verdade, tudo isto é mais um caso de esperteza saloia, não é? Saloia. Isto é um crime de especulação. Não é? A verificar-se isto, estes restaurantes prestam mau serviço quer ao turismo, quer à cidade. E, portanto, isto entraram na rampa da asneira do ponto de vista comercial. Quer dizer, são restaurantes que mais cedo ou mais tarde entram na insolvência porque não têm capacidade de se manter face à publicidade que aliás, foi curioso, são 12 horas e 35 minutos, o restaurante do lado tem pessoas, tem bastante pessoas, e ali não havia alguma, pelo menos na esplanada. Portanto, isto é já o reflexo de tudo isso, e realmente as redes sociais, neste caso, e tem toda a razão, se de algumas vezes é perversa, de outras vezes ajuda, criou certamente aqui já um impacto negativo neste comércio, que certamente não vai aguentar uma coisa destas. Isto aqui é ambição, isto é ambição. Não é? Isto é a chamada, se é verdade, é a chique espertice. Sim, é a chique espertice. Isto já, eu estou convencido que já há exceção, não é? Mas há muitos anos atrás, e lembro-se muito bem, era uma coisa que a mim me fazia espécie entre aspas,
Porque nós passávamos em Cascais, por exemplo, num pub ou não sei o quê, e víamos à porta, entrávamos e, epá, quanto é que custa a cerveja? Não havia preços cá fora. A pessoa sentava-se, não sabia se ia pagar €1, naquele tempo não era euros, mas €1 ou €2, e lá fora, em Inglaterra, na França, estava felizmente, isto hoje Sim, claro. já acontece aqui. E só pode ser a exceção. Só pode ser a exceção, não é? E isto Pode ser a exceção, mas eu ouvi o que disse o Bruno, Sim, que sim, sim. há turistas a queixarem-se de outros restaurantes sim. onde há duas emendas com preços duas diferentes. Uma para português, outra para estrangeiro. Isto é uma chique experiência, até estamos a comentar, porque há aqui duas situações engraçadas. Evidentemente isto é no âmbito da ASAI, especulação e tal. Mas também há aqui um crime de burla, estávamos aqui a falar. Porque antigamente, não sei se o Manuel se lembra, havia aquele, ao contrário, não é? Que era o chique esperto, chegava a um restaurante, sentava-se, olha, traga-me um bife, traga-me um verá, e depois chegava ao fim, olha, eu não tenho dinheiro, desculpe, mas eu não... E a pessoa ficava tolhida, o dono do restaurante, porque não havia meios, não estava previsto no Código Penal, e hoje está previsto no Código Penal, que é uma burla para a obtenção de alimentos. O indivíduo, o cavalheiro que se senta no restaurante e depois não tem dinheiro para pagar, comete um crime que está previsto no Código Penal, é uma coisa pequena, até 6 meses, mas está previsto. E isto, além da ASAI, isto até a ser assim mesmo, se for verdade, é uma burla também mesmo. Se há ali Nós temos de ter cuidado. faturas no valor de €600 num casal, é que isto nem por sombras, num restaurante Estrela Michelin para ir. Mas eu recomendo, Restaurante luxo. o que nós podemos dizer aqui é o seguinte: tenham atenção, vejam as emendas, porque se há duas emendas e depois, não, obrigado por estes preços, levantam-se da cadeirinha e vão embora. E mais, e há que denunciem. Chula ou Chulinha, é assim que é conhecido José Cardoso, um dos proprietários do restaurante que cobra preços exorbitantes na Baixa Lisboeta. O homem é um velho conhecido das autoridades por ter sido indiciado como carteirista do Elétrico 28 nos anos 90. Mas este não terá sido crime único. O homem também terá sido indiciado por crimes de cheque sem cobertura e terá sido investigado por tráfico de droga. Nunca foi condenado, mas no cadastro contam 40 situações criminais. Agora está a braços com 2 queixas de especulação, já que os clientes reclamam dos preços elevados praticados no estabelecimento. Só que não são os únicos a reclamar. Os restaurantes circundantes ao Made in Correieiros queixam-se de ser ameaçados e o clima que se vive é de terror e medo. Bruno, comecemos por aqui. Muito obrigado por te sentares também como nosso convidado nesta situação. Tu fazes parte da equipa. Aliás, és tu que muitas vezes dás estas notícias e estavas lá. Este clima, tu sentiste ou sentiste no terreno este clima de algum medo em relação a estes proprietários e a este restaurante, este negócio especulativo? Medo foi a palavra mais ouvida naquela manhã. Porquê? Porque quando nós chegamos, como sempre fazemos, a abordagem é muito importante neste tipo de casos. Claro. Nós não estamos ali para julgar ninguém, queremos ouvir as pessoas e uma explicação, porque tornou-se viral as faturas, aliás, nem são faturas, mas já lá vamos. Tornaram-se virais aquelas imagens das contas astronómicas. E Eu continuo a receber no meu mural eu também, fotografias desses salões. Comentários de pessoas estrangeiras, nomeadamente. E há aqui uma coisa que foi logo de imediato perceptível, que era os tais proprietários ao lado, as ruas atrás, as ruas à frente, todos eles têm queixas contra este restaurante. A gerência, aliás, este restaurante chamou-se Portugal no Prato e agora chama-se Made in Correieiros. É a mesma gerência. Nos editais que estavam colocados aparece outro nome no que está registado, em que está registado, portanto, nem tem o nome de uma pessoa, nem de outra, nem o nome que está fixado, portanto, é outra gerência. E aí sim, depois, isso foi tudo investigado e não por nós, mas essencialmente por outros meios de comunicação social que tiveram esse trabalho muito grande de investigar quem eram, quem não eram, o que faziam e principalmente o Observador. Foi fantástico. Recolheu aqui uma série de pormenores nomeadamente em relação a este proprietário. Ao ser verdade, e eu digo isto porque isto foi o que eu disse muitas vezes dentro do estabelecimento, quando o senhor que se apresentou, que era advogado, fechou a porta, que estava ele, ele começou logo a fazer ameaças. Espera lá, Bruno. Tu entras, portanto, fazes uma primeira abordagem porque queres colher o contraditório, portanto, queres saber da pessoa que está aqui em causa, ou das pessoas que estão em causa, e apareceu-te um advogado? Ainda antes disso, nós estávamos a 5 segundos de entrar no ar, em direto, e aquele senhor estava ao meu lado. E eu disse, olha, e ele disse, vocês aqui não vão gravar. Eu disse, nós vamos gravar. E quando eu digo isto, recebo a indicação de que 5 segundos. E eu disse ao Hugo Galamba, pega na câmara que nós vamos entrar agora em direto.
E o senhor afastou-se e eu disse, bom, é pena não ficar aqui para poder explicar. E ele disse, muito menos em direto, não vou fazer e muito menos em direto. Eu disse, tudo bem, nós podemos fazer então o nosso trabalho e depois podemos gravar. Estavas na rua, portanto, é um local Estava na público. rua, portanto, Podes gravar. bem na Baixa Lisboeta, turistas Exatamente. a passarem. Outra coisa seria se estivesses dentro do restaurante. Exatamente. Durante o meu direto, eu digo que comunicam-me que estava a passar no ar um recibo ou uma consulta de mesa, que é a expressão mais correta, de 600 euros. E eu digo que neste momento é possível ver na televisão, está a passar um recibo de 600 euros. Isto passa, de repente, no fim ele vem, eu vou ter com ele e disse, olha, eu reparei que você esteve aí de facto a ouvir o direto, e ele aí aumenta o tom e diz que eu estava, disse por outras palavras, mas que estava feito com ele, que ia-me apresentar um processo e que eu disse, você está no seu direito. Agora, eu não disse nada mais do que aquilo que está a ser viral. E eu referi bastantes vezes, ao ser verdade, eu nunca dei coisa como certa. E o que eu digo aqui é isto. O juiz E ele começa a debater-se comigo como dizendo que não, você disse isto. E eu disse-lhe, então se o senhor quiser voltar atrás na televisão, vai ouvir de facto aquilo que eu disse. E ele começa-me a ameaçar. Fecha a porta, com dois indivíduos lá dentro que não sei se são funcionários, um deles provavelmente de outro estabelecimento da mesma gerência no fim da rua, que eu já o tinha visto de manhã. Por sinal, muito mal frequentado, não tenho problemas de dizer isto. Eram pessoas com muito mau aspecto, não tenho qualquer problema de dizer isto, era aquilo que estava, as pessoas viram. As pessoas dos estabelecimentos ao lado quiseram demarcar-se completamente de todos os outros que lá estavam, porque, aliás, o funcionário que eu confrontei de manhã trabalhava lá há 3 dias e disse-me, olha, eu acho que o proprietário se chama Zé. Eu estou aqui há 3 dias, mas não quero ser associado a isto, eu vou-me embora. O que é certo é que eu nunca mais vi aquele senhor depois de falar com ele. Aquele senhor desapareceu. Não sei se trabalhava lá de facto há 3 dias ou não. Agora, curiosamente, nomeadamente o site Observador hoje levanta esta questão de que um dos proprietários, não é? Que era apelidado do Chula ou Chulinha, está referenciado pelas autoridades como alegadamente ex-carteirista da carreira 28, do elétrico 28. O 28 é um elétrico, não é? Sim, muitos anos. Há muitos anos. Nós todos os dias falamos aqui de casos de burlas e o Teixeira uma vez até terá descrito o burlão, que é aquela pessoa bem vestida, bem falante. Há uma frase no Observador que eu também tive a oportunidade de ouvir ontem, naquele dia que estive em direto junto ao restaurante, das pessoas dizerem que ele veste-se bem, fala bem, tem um carro acima de 100 mil euros, parado à porta de um dos restaurantes, neste momento vai abrir o quarto, portanto não são dois, vai abrir o quarto. Eu acho extraordinário, uma pessoa consegue abrir um quarto de restaurante. Pegando ainda na situação do carteirista, eu cheguei a fazer Mas habitualmente os burlões vestem bem, arranjam-se muito bem, falam muito bem e apresentam-se bem. E tenho a certeza que 40 processos já descritos como carteirista ou possivelmente, ou alegadamente, um deles apenas ainda está em aberto. Ele nunca foi condenado. Nunca foi condenado. Essa é que é essa. Mas atenção, que há um muito forte que ainda está em aberto, que é de 2006. Há de facto provas muito fortes e poderá ser. E tu achas que alguma coisa vai mudar neste negócio ou nestes negócios, ou a especulação vai continuar e os incautos vão continuar a pagar verbas astronómicas como se estivessem num restaurante de 3 estrelas Michelin em Paris? Essa é que é a grande realidade, é que quem vai lá é enganado. É esta a realidade que nós vemos nas plataformas de informação a turistas, que para umas coisas funciona, para outras não. Aquele senhor dizia-me, mas você está-se a basear no TripAdvisor. Eu digo o nome, não tenho problema. Sim. Eu disse, e por que não? E por que não? Porque é isso que nós procuramos quando estamos à procura num restaurante, um hotel, o que seja. Mas já ultrapassou o TripAdvisor. Já neste momento são inúmeras as denúncias e as queixas, nomeadamente portuguesas. Sim. Eu tive o cuidado de ver as 6 páginas de críticas que está no TripAdvisor. Há cerca de 50 positivas e 532, salvo erro, negativas. Mas agora não dá que pensar, o restaurante continua aberto. Portanto... embora sem clientes. Pois... Eu tive a noção naquele dia que lá estive, às 9 da manhã, os cozinheiros e empregados, esses sim eu tenho que lamentar que estejam a ser também envolvidos no processo e são empregados, não é?
E eu disse isto ao advogado, é de lamentar que estas pessoas que estão ali a trabalhar na cozinha tenham que passar por isto. Mas também é de lamentar que as pessoas que cá estiveram, que consumiram, que pagaram 600 euros, que foram levados ao engano, ok, você tem as emendas, mas atenção, eu falei com 2 inspectores que estão no processo, que já estiveram lá a jantar, e um deles me dizia assim, acha normal eu pedir um vinho que normalmente no supermercado custa 5 euros no máximo, muitas vezes está abaixo disso, aqui custa 50. Mas se estiver na emenda a 50 não tem como retirar, não é? E era aí que eu ia chegar. É que a questão é essa. Que se estiver lá... Se estiver na emenda não tens que Atenção, retirar. eu ia chegar a esse ponto também. Compras se quiser. De facto, eu vi a emenda, foi-me facultada a emenda e estavam lá os preços. A primeira folha da emenda, os preços rondam todos entre os 8 e os 15 euros. Refeições. Isto é pura verdade. Eu vi com os meus olhos. Que há quem diga que é isso que a última página da emenda está para dentro do restaurante. Mas atenção, que eu também vou lá chegar a uma parte dessas questões das refeições interessantes. Eu digo interessantes porque isto é de facto interessante. Podia-me acontecer ir lá e ser enganado. A qualquer um de nós. Atenção. A última página tem de facto a página mais escandalosa. Porque as pessoas são aliciadas a pedir aquilo que está na primeira, mas rapidamente. Mas olha, para além disso, também temos uma mista de marisco, temos uma mista de carnes, temos uma mista. Temos um bacalhau especial que também anda mais ou menos à volta desses preços. Pois aí é que está o problema, portanto não se diz o preço. Ou então vai haver a última parte da emenda. Mas atenção, então, mas a pessoa oferece, mas depois não diz o valor, não é? Assim é fácil, não é? Assim é fácil. Até podia ser 1000 euros e a seguir chama a polícia, olha, mas está na emenda, tem que pagar. E a pessoa paga. Houve uma senhora que pagou a refeição, chegou ao hotel e disse, olha, eu fui a um restaurante, cobraram-me isto é normal. E o senhor disse, não é normal, em que restaurante é que foi? Foi neste restaurante assim. A senhora tem que apresentar a queixa, isso não é normal. Não me apresentaram emendas, não me disseram os preços, não sei o que mais, eu paguei. Vou-me amanhã embora, não posso apresentar a queixa. Este é que é, de facto, o alvo destas pessoas é o turista. Quanto mais não seja que isto sirva para que as pessoas consultem sempre os preços da emenda e depois peçam a fatura, Manel. A fatura e confiram parcela por parcela. Porque aí o problema é este. E porquê é que as finanças fiscalizaram já este restaurante? Foram verificar se correspondem estes preços exatamente à faturação do restaurante? Eu digo mais, este restaurante tem 2 portas ao lado, uma delegação das finanças. As fotografias que estão a correr na internet e que já se tornaram virais, nenhuma delas é fatura. Aliás, apenas uma é fatura. São as consultas de eu ponho aqui outra questão. Onde é que está a Câmara Municipal de Lisboa neste caso? Não tem alguma responsabilidade? Mas atenção, relativamente a essa questão das faturas, as pessoas devem exigir, e é recomendado que devem exigir fatura, não é talão que é de consulta de mesa. E a seguir, como é óbvio, tem que seguir as finanças cobrarem os respectivos impostos. O problema é que, na maior parte dos casos, como são turistas, não pedem. Fazer uma pausa rapidamente. Na conversa interessante que eu tive dentro do estabelecimento com o advogado, que se intitulou advogado, porque eu exigi que ele se apresentasse, e ele disse, então, mas o senhor ainda nem me disse quem é? E eu disse, o micro da TVI, né? Disse, olha, eu sou repórter da TVI, estou a fazer um trabalho sobre isto. E ele dizia-me assim, eu confrontei com a situação das faturas e ele disse-me que, olha, ainda há poucos dias tivemos uma situação que houve um cliente que não se mostrou satisfeito com o talão que apresentado e nós passámos a fatura. Então, mas não é obrigatório logo a apresentação da fatura? Queres fazer aqui uma curta pausa logo a seguir? Julgo ter tempo ainda para falar com o Bruno sobre um caso que tem a ver... Foi um caso referido anteontem em vários... Ou anteontem ou ontem?